Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir esse vídeo, tá? Em horas diferentes. Prazer enorme estar de volta, tá certo? Nesse ano de 2023, né, eu vou trazer muito assunto para vocês, tá? E podem ficar tranquilo, tá? Que vai ter vídeo com mais frequência. O ano de 2022 para mim foi muito corrido, né? Resolvendo problemas pessoais, então eu tive que me ausentar, tá? Do canal por um tempo. Botava um vídeo lá, depois demorava bastante tempo para botar outro. Mas agora ano novo, né? E estudos novos aí, bastante reveladores para vocês. E pessoal, um desses aí que eu vou trazer para vocês hoje é falando sobre o assunto tão debatido, né, na mídia, que a gente aprende tanto, né, na escola, né, sobre aquecimento global, né, sobre essas coisas todas, da Eco 92, quando ela foi criada em 92, não é isso? Então vocês vão saber aqui os detalhes, né, de toda essa farsa mundial, tá? Causando pânico e trazendo também a domação da humanidade pelo medo, né? Pela carga excessiva de informações, né, sobre isso o tempo inteiro, né? Porque as mídias, elas têm esse papel, né, de o tempo inteiro alimentar, né, essa coisa, né, de ficar 24 horas por dia bombardeando. Então as pessoas vão vendo, vão assistir daquilo dali. Então muitas pessoas têm aquilo como verdade. Infelizmente os jovens de hoje também acreditam muito nisso, né? Então dão muito valor, né? A gente vê, tipo assim, milhares de coisas aí nos próprios ensinos, né? Nos vestibulares, tudo de aquecimento global, os professores tendo que falar sobre essas matérias, né? Os biólogos e tal, professores de biologia falando muito dessas coisas e assim, é uma coisa maçante, né, que a gente aprende durante anos na escola, né, lá a partir da 7ª série, 8ª série, quem é do meu tempo, né, que nasceu nos anos 80, vai saber, né, até menos, né, então, hoje questões de redações, né, de provas, de vestibular, então tem muita coisa, essa coisa voltada para o clima, né, a gente tem visto a tal da COP27, né, e falando de desmatamento, né, porque a poluição, do aquecimento global, então, tipo assim, é uma carga excessiva de informações, né, é uma mídia que é o tempo inteiro, ela tenta colocar medo nas pessoas, e hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, o grande que está por trás de tudo isso, tá? Toda essa farsa, vocês estão vendo aqui no livro aqui, né, as profecias maias. E eu vou trazer para vocês, né, um pouquinho disso, e depois eu vou trazer o porquê de toda a catástrofe, né, que está acontecendo no mundo, várias enchentes, que não é nada disso que eles estão falando. É outra coisa que não é nada a ver com poluição, tá certo? Então, quer dizer, não só isso, né? A poluição também favorece, mas favorece outras coisas. Não é só isso, não é a poluição e o desmatamento que vai causando isso daí, não. É outra coisa, é outro tipo de poluição que eles não falam, tá? Então no canal aqui você vai saber e eu espero que através desse conteúdo você possa passar por outras pessoas, arregaça um número de compartilhamento, tá? Sobre essas informações, porque vários outros canais aí falam muito superficialmente da mentira, mas não vai a fundo. Então, vou trazer para vocês por trás de tudo isso, porque a COP27 existe, vou trazer porque a Eco 92 veio existir, então vocês vão saber disso tudo isso aqui. Então aqui, na página 101 desse livro, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Desse estudo aqui, tá? Para vocês baixarem, tá? Vem falando da profecia maia. Maia foi uma civilização, né, extraterrestre que veio, tá? É isso mesmo, extraterrestre, tá? Que eles eram os pleiadianos, tá? E vizinhos da constelação de Sírios, tá? Vieram na região do Yucatán, Honduras, Belize,
parte ali da Guatemala, né? E pegou parte ali do México, então Honduras, né? Então eles ficaram naquele tempo ali, né? Muitos anos atrás, né? Eles tinham altos conhecimentos de astrologia, astronomia, e deixaram muita coisa escrita para a humanidade. Só que, né? O sistema, né? Como sempre, né? Através dos seus pesquisadores ARCOR, roubaram muitas coisas, estão tudo entulhado lá nos museus lá, onde muitos não têm acesso de ir. Essa que é a verdade. E um fato interessante, pessoal, que vocês vão ter acesso a esse livro aqui, vem falando muito precisamente sobre isso daqui. Que fala assim, ó, logo aqui, ó, segundo cálculos, ó, tô até aumentando aqui para ficar legal aqui, para a gente observar isso aqui, ó. Segundo cálculos efetuados pela ciência, o ciclo de massas solares é de 68.302 dias e após 20 ciclos, ou seja, 20 ciclos de 68.302 dias, que dá o equivalente a 1.366.040 dias, tá? O campo magnético solar sofre uma inclinação. Então, ou seja, a cada ciclo desses 68.302 dias, a cada ciclo desse, o Sol sofre uma inclinação no seu eixo, tá? Magnético, né? A Terra tenta alinhar o seu eixo magnético com o do Sol e também se inclina, o que pode causar catástrofes de dimensões gigantescas no nosso planeta. Então, ou seja, isso tudo já vamos assim dizer, calculado para acontecer. Não tem nada a ver com aquecimento global, essas coisas todas. Essa baboseira toda que eles estão falando. Isso já é de praxe acontecer a cada ciclo que termina. Entendeu? No fim do ciclo vai acontecer isso. Depois vai iniciar outro ciclo, vai dar uma estabilizada, depois acontece de novo e assim vai. Não é essa coisa toda aí que eles estão falando, que é o aumento da polícia. Não, isso tudo é para controle mental das pessoas. Tá? Então vamos lá. A mudança de direção do campo magnético solar, que acontece 5 vezes em cada ciclo cósmico, é o que para muitos abalará o eixo da Terra e que ficará sujeita a terremotos, enchentes, incêndios e erupções vulcânicas. O próximo fim do ciclo ocorrerá em 2012, Era do Jaguar. Olha aí, quem lembra do filme 2012 que saiu no cinema, né, que o fim do mundo ia acontecer em 2012? Então, o último calendário maia que eles deixaram foi até 2012. Essa que é a verdade. Então, foi feito um filme sobre isso para trazer alarde de quê? Tá vendo? Porque, olha, se as pessoas não pararem de poluir a Terra com queima dos combustíveis fósseis, né, com CO2 emitido na atmosfera, com desmatamento que parará pão duro, o que vai acontecer com a Terra? A Terra vai sofrer isso tudo, e botando culpa na humanidade, parará. Estamos vendo aqui que nada mais é do que isso aqui. Prossigamos. Durante o período de conquista e ocupação espanhola, muitos dos documentos dos nativos pré-colombianos foram destruídos. Infelizmente, muitos documentos foram destruídos. Contudo, foram preservados alguns raros e preciosos manuscritos. O mais importante desses manuscritos salvos da destruição é o Código de Dresden, escrito em glifos e foi descodificado na Alemanha em 1880. Tornando-se ainda possível aos investigadores traduzir muitas inscrições encontradas nos vetustos templos maias. Tá? Descobriu-se então que o Código de Dresden apresentava profundos conhecimentos astronômicos com tabelas pormenorizadas dos eclipses da Lua, entre outros fenômenos. Foi também aí encontrada a evidência de 2 ciclos anuais usados pelos maias. Então, tá vendo aí? Então, a elite mundial sabe desse código que está com eles. Então, o que eles fizeram? Eles sabem disso, que isso aqui é notável acontecer, que é profecia maia, profecia dos irmãos celestes que vieram para a Terra e fizeram uma obra sensacional. Quem tiver oportunidade de ir na internet, pesquisa lá, bota lá o Google,
bota lá a arte maia, a cultura maia, em todos esses países você vai ver a coisa mais fantástica que existe lá em questão de arquitetura, né, de astronomia, de autoconhecimento que eles tinham, né, sobre isso tudo, e que nenhum ser humano hoje da Terra consegue fazer o que eles fizeram há centenas de anos atrás que eles estiveram aqui. Essa aqui é a verdade. Então vamos lá. Então voltando aqui, diz assim, ó, segundo o calendário, ó, aí fala aqui, calendário sagrado de Tzolk'in, de 260 dias, igualmente chamado relógio cósmico, e o calendário Raab, de 365 dias, solar, baseado nos ciclos da Terra. Olha aí, já sabe que os 365 dias que existem na Terra é graças a isso daqui dos maias, tá certo? Constatou-se ainda que os maias tinham um outro sistema de contagem de dias chamado Nascimento de Vênus. Este calendário era dividido em meses de 20 dias e em anos de 360 dias, e ainda em longos períodos de 7.200 dias, 144 mil dias e 2.880.000 dias, tá? Aí diz aqui, ó, para os maias a era atual começou em 13 de agosto de 3113 a.C. e deverá terminar sensivelmente 21 de dezembro de 2012. Quando Vênus desaparecer por detrás do horizonte ocidental, altura em que a constelação das Pleiades nascerá o Oriente. Segundo o calendário maia, agora preste atenção nisso. Segundo o calendário maia, o sistema solar está em órbita em relação ao centro da Via Láctea. Esta órbita tem um ciclo de 25.625 anos, divididos em 5 fases de 5.125 anos. A razão para esta divisão é que a cada 5.125 anos acontece o chamado pulso cósmico, quando as ondas de energia emanam do centro da galáxia em todas as direções, atingindo também o Sol e influenciando o seu comportamento como o dos planetas em sua órbita. No momento presente estamos a viver um pulso cósmico que se iniciou em 1992 e deverá terminar em 2012. Agora vocês estão entendendo por que foi criada a Eco 92. Tá vendo aí? Tá vendo aí, pessoal? A mentira sendo descartada agora. A Eco 92 foi criada naquela época e juntou um monte de países, o Brasil. Não, porque se em 20 anos... Olha só, preste atenção. Quem for estudante hoje, pegue os livros de geografia de vocês aí e veja lá com 92 que eles falavam que em 20 anos eles teriam que diminuir a poluição, porque o que aconteceria com a Terra? Catástrofes ia acontecer, a temperatura da Terra ia aumentar em 3 graus e não sei quanto, que ia causar catástrofes mundiais, tsunami, que os Países Baixos iam desaparecer, e Parará ia causar inundação em tudo que é canto, os países abaixo do nível do mar ia sofrer, ia deixar de existir. Não foram esse alarde que fizeram? O que aconteceu? Nada. Então já sabem por que a Eco 92 existiu, porque justamente o pulso cósmico que se iniciou em 1992, deverá terminar em 2012, que já passou, que viu o filme, e disse que falaram aí que o fim do mundo ia acontecer em 2012, não aconteceu o fim do mundo nenhum, tá todo mundo vivo aí, entendeu? E só foi um grande alarde só para trazer o quê? Controle mental, para as pessoas se conscientizarem a não poluir, pararapão. No final eu vou trazer uma breve reflexão sobre isso que eu estou querendo falar, que eu estou tanto batendo na tecla, sobre a tal da poluição, para vocês pararem, para vocês refletirem. Então vamos lá. Então você já sabe que a Eco 92 foi criada justamente porque o pulso cósmico do universo, né, começaria em 1992, traria grandes modificações, como catástrofes, né, tempestades e tal, e terminaria o que? Em 2012, né, 20 anos depois. Então,
tá aí agora por que é que o 92 foi criada. Beleza. Passando aqui, vem falando aqui, como já vimos anteriormente, o zodíaco está dividido em 12 signos de 2.160 anos cada um, chamado eras. Presentemente, estamos no período de transição entre as eras de peixes e de aquário, chamado vértice, que tem uma duração de 200 anos, incluindo o último século da era que findou e o primeiro da nova era. A nova era, a de aquário, será marcada pelo culto universal do Espírito Santo e da Mãe Divina. Os mais sabiam que o nosso Sol, chamado de Kinnik Ahau, que eles chamavam, é um ser vivo que respira e que, ciclicamente, a cada 5.125 anos, a Terra vê-se afetada pelas mudanças do astro-rei mediante o deslocamento de seu eixo de rotação, através do seu eixo de rotação. E previram que, a partir desses movimentos, haveria grandes desastres. Então, tá vendo aí, pessoal? Tem nada a ver com poluição. Tem nada a ver com poluição. Isso aqui eles não falam. Eles não trazem para vocês. Porque senão é a farsa, é o fim da farsa. Vamos acordar. Senão é o fim da farsa, meu. Dessa parafernália toda. Entendeu? Desse teatro mundial todo aí. Tá vendo aí? Tem nada a ver com desmatamento. É claro que, é muito ruim a gente não preservar. Eu não estou dizendo que o desmatamento eu sou a favor do desmatamento, não, eu sou totalmente contra. A gente tem que preservar, a coisa da natureza. A gente tem que ter amor pelo ser vivo que está ali. Aquilo ali é um ser vivo, a gente está matando um ser vivo. Entendeu? Então isso aí vai causar consequências na nossa vida depois, lá na frente. Entendeu? Como tudo que a gente faz com o nosso semelhante. Agora, dizer que isso é causado pelo desmatamento, pela causa da poluição, mentira. Tá aqui, ó. Vocês vão ter acesso a esse livro todinho na íntegra na descrição desse vídeo. Vocês estão vendo aí a farsa? Que não tem nada a ver com isso. Tá vendo aí? Então, tá claro, que eu tô trazendo aqui para vocês, dando uma pincelada. Agora vamos lá para a página que eu vou trazer 222 para vocês agora verem a grande farsa, o que está acontecendo com a Terra, porque falam tanto de inversão do campo magnético. Se é que vocês já ouviram falar sobre esse tema, que tem sido muito discutido, aí, sobre a inversão do campo magnético, Aqui tem as profecias científicas, 2012 é o ano da decisão. E aqui, ó, isso aqui que eu quero trazer para vocês, ó. Olha só, a ressonância Schumann e a inversão dos polos, tá vendo aí, ó? A guinada magnética. Quem já ouviu falar em ressonância Schumann? Eu também nunca tinha ouvido falar. Só ouvi falar depois que eu tive acesso a esse livro e pude ver, constatar, e realmente existe essa frequência Schumann. Vocês podem pesquisar no Google, tá aí, para vocês verem que o que eu estou falando não é mentira, tá? Pode pesquisar no Google aí que vocês vão encontrar falando sobre a ressonância Schumann, tá certo? Que diz assim, ó: em 1952, o físico alemão W.O. Schumann apercebeu-se de que a Terra está rodeada por um poderoso campo eletromagnético a 100 km acima de nós, entre o Sol e a ionosfera. Esse campo possui uma ressonância mais ou menos constante, da ordem das 7,83 pulsações por segundo, funcionando como uma espécie de marca-passo. É o responsável pelo equilíbrio da biosfera que assegura a vida no planeta. O mesmo Schumann também constatou que o cérebro humano e o de todos os vertebrados responde à mesma frequência de 7,83 Hz e que fora dessa frequência biológica natural surge todo tipo de doenças, enquanto durante milhares de anos
o batimento cardíaco da Terra teve essa frequência de pulsações e a vida desenrolou-se dentro de um relativo equilíbrio ecológico. Tá vendo aí? Então, ou seja, pessoal, tudo na Terra funciona por frequência e eletromagnetismo e vibração. Bota isso na mente de vocês. Tudo no universo funciona sobre essas três teorias: frequência, vibração e eletromagnetismo. E essas três são, vamos dizer, o carro-chefe do universo. Tá certo? Então, ó, entretanto, nos anos 80 e com maior incidência a partir dos anos 90, a frequência passou, olha só, hein, de 1952, tá, até 1980 e 90. Olha só o quanto que aumentou. A frequência passou de 7,83 para 11. Olha só, hein? E depois para os 13 Hz. E logo o coração da Terra disparou. Como resultado pernicioso destas palpitações cardíacas, surgiram desequilíbrios ecológicos, como alterações climáticas, intensa atividade dos vulcões, crescimento das tensões e dos conflitos a nível global e o aumento dos comportamentos desviantes nas pessoas, entre outras perturbações. É claro que a Mãe Terra, Gaia, como ser vivo que é, tem mecanismos próprios de defesa e irá reencontrar o seu equilíbrio natural. Mas a que preço? Resumindo, o que atrás foi dito, os cientistas encontraram enormes buracos no campo magnético da Terra, sugerindo que os polos norte e sul poderão vir a trocar de posição naquilo a quem chamam guinada magnética. Esse momento, a que Greg Braden chama o ponto zero, será um período de caos em que as bússolas deixarão de indicar o norte, as aves migratórias seguirão um rumo errado e haverá satélites que serão danificados pela radiação. Esses buracos estão no Atlântico Sul e no Ártico. Estas mudanças foram divulgadas após análise detalhada dos dados recebidos do satélite dinamarquês Ørsted, Niels Olsen, no Centro para a Ciência Planetária da Dinamarca. Afirmou que o núcleo da Terra parece estar a passar por mudanças drásticas. Segundo o próprio, esta poderia ser a situação na qual o geodínamo da Terra opera antes de se reverter. A equipe que trabalha com Olsen acredita, inclusive, que se formaram turbilhões sob o Polo Norte e o Polo Sul do Atlântico. Se eles se tornarem suficientemente fortes, poderão reverter todas as outras correntes, levando os polos norte e sul a inverter os seus lugares. Por sua vez, Andy Jackson, especialista em geomagnetismo da Universidade de Leeds, na Inglaterra, disse que a mudança está atrasada. Tais guinadas só acontecem normalmente a cada 500 mil anos, mas desde a última já passaram 750 mil anos. A inversão dos polos poderá afetar tanto os seres humanos quanto a própria biosfera. A magnetosfera oferece proteção vital contra a radiação solar abrasadora, que, de outro modo, tornaria a Terra estéril. A magnetosfera é a extensão do campo magnético do planeta no espaço. Forma uma espécie de bolha magnética protetora que protege a Terra das partículas e das radiações trazidas pelo vento solar, que é a tal da famosa da camada de ozônio, né, que eles colocam aí, né? Aí, ó, como já dissemos, a frequência de base da Terra, ou pulsação, chamada de ressonância de Schumann, está a aumentar drasticamente, embora varie entre regiões geográficas. Durante muitas décadas, a média foi de 7 a 8 ciclos por segundo. Neste momento, aproximou-se perigosamente dos 13 ciclos por segundo.
Braden acredita que esta aceleração é um fator determinante no aparecimento de tsunamis enchentes nos últimos anos. É exatamente o que acontece, tem acontecido. Quem já não viu, já nos anos 2010, 2005, apareceram diversas erupções vulcânicas na Itália, erupções, tsunamis que aconteceu lá nas Filipinas, não é verdade? Então, está acontecendo isso aí, ó. Ao longo da história do planeta tem havido muitas transformações geológicas importantes, inclusive as que ocorrem a cada 13 mil anos, precisamente na metade do grande ciclo zodiacal, o grande ano platônico, de 25.920 anos. Todas essas mudanças na Terra estão a afetar cada vez mais a nossa saúde física e psicológica, incluindo os nossos padrões de sono e os nossos relacionamentos, bem como a nossa percepção do tempo. Como vimos mais atrás, o tempo parece acelerar-se à medida que nos aproximamos do ponto zero em função do aumento da frequência vibratória do planeta. Agora, olha isso aqui, ó. As consequências da poluição eletromagnética. Há fortes possibilidades de todos nós que vivemos neste mundo dito civilizado, sofremos de pelo menos um dos seguintes males: insônia, cansaço, dor de cabeça, dor nas costas ou articulações, alergia, distúrbios gastrointestinais, reumatismo, problemas pulmonares, depressões, falta de energia, fraqueza imunológica, distúrbios hormonais e do metabolismo em geral, nervosismo, disfunções, arritmias cardíacas, falta de concentração, etc. Nesse caso, é altamente provável que, no mínimo, um desses sintomas esteja relacionado com a exposição à poluição eletromagnética e às irradiações geofísicas. O ser humano é de natureza eletromagnética. Olha só, nós somos de natureza eletromagnética. Correntes biológicas conduzem em milionésimos de segundo as funções de nosso corpo e das células. O cérebro e o sistema nervoso central são estimulados por correntes elétricas. O coração, por sua vez, é gerador de um campo magnético, cujas correntes podem ser registradas através de um eletrocardiograma. O metabolismo, o sistema imunológico e as funções hormonais são monitorados pelo campo magnético da Terra. Olha só, hein? Que fantástico isso, né? Então, tá vendo que vocês estão vendo como é que a frequência Schumann do eletromagnetismo da Terra está afetada? Isso acaba afetando a gente, porque se o universo está descompassado, a nossa vida vai estar também. Logo, como as frequências Schumann já estão na casa de 13 e já se tem estudo que já está na casa de 20, então logo todos esses sintomas têm cada vez mais está sendo acentuado na humanidade, né, e na população em geral, tá? Aí, olha só. Perante essa gama enorme de fatores nefastos, não nos deve surpreender o fato de os nossos organismos ficarem desequilibrados e adoecerem. O Instituto para as Radiações Geofísicas e a Poluição Eletromagnética, sediado em Lucerna, Suíça, especializou-se desde 1992 em análises biológicas da construção civil. Tem realizado medições de campos alterados por meio de aparelho que os tornam visíveis e fornecem dados confiáveis sobre a sua intensidade, detectando desse modo os campos nocivos provocados pela poluição eletromagnética e as irradiações geofísicas na habitação. Além da medição física, também é analisada a sensibilidade individual dos moradores. Este aspecto é muito importante, pois o modo como as células reagem quando expostas a cargas enormes varia de indivíduo para indivíduo, podendo causar nos mais sensíveis graves problemas de saúde. O IFEE descreve
uma situação comum observada na casa de um casal com 40 e 50 anos de idade. Na esposa, exaustão e constante falta de energia, cansaço ao levantar-se pela manhã, dores de cabeça constantes. No marido, distúrbios no sono, problemas de digestão, arritmias cardíacas. O resultado das medições foi a existência de intensos campos elétricos no quarto de dormir, provenientes de fios elétricos nas paredes, bem como de linhas de alta tensão nas proximidades. Nesse caso, as providências a tomar são várias, mas na impossibilidade de mudar de cama de lugar, foi instalada uma proteção dos campos eletromagnéticos e regenerando o campo magnético terrestre. 2 semanas depois, houve uma nítida redução dos problemas que findaram decorridos 3 meses. Então, ou seja, pessoal, o que tem afetado a saúde da população? São aumentos de torres de Wi-Fi, torres de linha telefônica, um monte de aparelho eletrodoméstico com ondas UHF, VHF. Todas as televisões digitais hoje são um problema para o ser humano, inclusive o celular. Exatamente, inclusive o celular. Porque todos eles têm uma frequência. Que essa frequência causa dano. Porque quem absorve essa frequência é o nosso DNA. Então, o aumento ainda mais, né, das doenças que tem causado na população, e um aumento significativo de tempestades, catástrofes, são tudo através de quê? Dessas antenas. Temos o HAARP aí, tem nesse livro falando sobre o HAARP aí, que altera o eletromagnetismo da Terra. Tem lá no Colorado, nos Estados Unidos. Temos aqui o CERN, o acelerador de partículas. Tudo isso mexe com o eletromagnetismo da Terra. Tudo isso mexe. Aí vem dizer que é o aquecimento global? Faça-me o favor. Faça-me o favor. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, que tá tudo aí, destrinchado para vocês. Todas essas informações, tá certo? Para que vocês possam refletir e ver. E outra coisa, para terminar aqui, já que na tal da COP27, né, falam tanto de diminuir a incidência, né, dos gases de efeito estufa, né, do CO2, porque a população ela tem muito culpa nisso da poluição. Aí tá bom. Aí vamos bater um papo aqui agora, botar uma reflexão no seguinte. Eles falam tanto que o homem tem causado isso tudo, né? Porque os países têm que colaborar. Aí tem estado aí que faz rodízio, né? De carro em São Paulo, de placa de carro para diminuir o coisa de CO2. Tudo balela. Tudo balela. Não tem nada a ver com CO2 na Terra, tá? Inclusive sem o CO2 não teria vida na Terra, porque tudo na Terra aqui, e o nosso componente humano é todo ele feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então o carbono ele tem uma importância muito grande na vida da Terra. Então isso daí para mim não cola. Aí tá, falam tanto que os países, né, poluíram tanto. Não tá bom. Os carros, eles são projetados aqui. Primeira pergunta. Os carros, eles são fabricados justamente para quê? Para se moverem o quê? A diesel, né? Tá. Para se moverem a diesel, né? Entre gasolina, álcool e escambau. Tá bom. Aí eu te pergunto. Já que os carros, né, produzem, né? Se eles são fabricados, são produzidos justamente para ter, né,
esse tipo de combustível neles, né? E fabricam a torta direita, né? O ser humano tem que usar, tem que se locomover. A culpa é do ser humano? Não, né? A culpa não é do ser humano, não. Claro que não. A culpa é de quem controla isso. A culpa é de quem tem... Culpa é de quem produz os carros justamente a diesel. Tá? A culpa é de quem produz os carros a diesel. E outra coisa, aí é a grande questão. Quem é o detentor do monopólio do petróleo no mundo? Quem é o detentor do petróleo no mundo hoje? É a família Rockefeller. A família Rockefeller detém o petróleo do mundo. Olha que interessante, né? Aí eu te pergunto. Bom, se a família Rockefeller, né? Ela tem o monopólio do petróleo do mundo, lógico que ela adquire dinheiro à torta direita com os carros fabricados, né? Fabricados à torta direita, né? E os postos de gasolina, pasmem, o posto Shell, né? Propagandas aí da Fórmula 1, né? Quem já ouviu falar, né? Posto Shell e tal. Ah, então pesquisem vocês, o posto Shell é o posto da família Rockefeller, gente. Olha só, os detentores do monopólio do petróleo, que é produzido o quê? O diesel, né? A gasolina, o álcool, não é verdade? Olha só, rapaz. Aí quer culpar o ser humano? O ser humano não tem culpa disso, não. O ser humano não tem culpa disso, não. Até porque, pô, ele tem que se locomover, não é verdade? Pois é, ele tem que se locomover, né? Então, se o carro já é projetado para ter o combustível ali, gasolina e o álcool, né? E já que, né, é poluído e tal, então tem que falar lá com a família Rockefeller e tomar o monopólio deles. Mas vão tomar? Não vão, porque é eles que financiam isso tudo aí. Toda essa mentirada, quem está por trás é os Rockefeller, gente. Isso aqui é verdade. A família Rockefeller está por trás disso, gente. Essa babaquice toda de aquecimento global, é tudo deles. Aí fica um monte de gente aí, ativista, ambiental, tudo na mentira também, porque muitos deles sabem também disso que eu tô falando para vocês. Ninguém me falou, não, isso é verdade, pode pesquisar. Eu pesquisei sozinho e cheguei a essa conclusão. E é verdade que eu tô falando. Aí fica essa asneira, essa baboseira de COP27, não, porque o ser humano tem que fazer rodízio de carro e rodízio de não sei o que lá, que parará para com isso, rapaz. Quem é o financiador disso tudo? Só o Rockefeller. Tem que culpa disso tudo é da família Rockefeller, pô. Que tem posto Shell, que os carros hoje aí que são fabricados aí, que eles têm dedo também no meio, pô, são fabricados já para suportar, para ter o que de combustível ali? É álcool e a gasolina. Acabou. Entendeu? E eles têm o monopólio do petróleo. Simples assim. Aí eu te pergunto, pesquise na internet, vocês no Google aí, sobre um cientista que tinha descoberto em 1994, né, um dispositivo que dava para colocar no carro, que durava, cara, que você não ia precisar mais usar a carro a diesel. O carro só ia funcionar a água. Não ia poluir nada. Não ia poluir nada. Aí o que fizeram? Aí o cara começou a apresentar toda essa pesquisa, né? Sobre isso tudo. Ele patenteou isso tudo. E aí o que aconteceu? Ele foi para um país aí, né? Para rodar o mundo aí para trazer sobre essa inovação. Por ironia do destino, o avião dele caiu no mar e não acharam caixa preta até hoje do coisa. Inclusive tomaram a patente dele e engavetaram as 7 chaves. É isso aí. Então, ou seja, não querem. É muito fácil querer culpar a humanidade, mas eles mesmos são responsáveis por isso. Entendeu? Levando para esse lado,
já que é o ser humano que destrói isso tudo, pô, teve um cientista que descobriu o carro a água aí. O dispositivo que você botava no carro aí, como mesmo popular, você nunca mais precisaria abastecer. Ah, você não abastecendo, não ia mais dinheiro para onde? Os Rockefeller. Aí eles iam quebrar. Ah, mas aí não pode. Mexeu com as 12 famílias mais ricas do mundo. Pô, meu irmão, aí não pode, não é verdade? Então, pessoal, um grande abraço para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá, desse conteúdo aí, tá? Que vocês se inscrevam no canal, passe essa informação à frente, tá bom, pessoal? Para que o YouTube possa divulgar, né, e o vídeo ter relevância na plataforma, tá certo, meus amigos? Então, um grande abraço e até a próxima.